Olá pessoal, tudo bem? Então vou aqui rapidamente nesse vídeo explicar um pouquinho sobre torção, o que é esse fenômeno, o que é esse esforço solicitante, né? E aí tendo principalmente dentro de geometrias de eixos aí, ou ainda de estruturas majoritariamente circulares, ou seja, né, a seção transversal vai ser um círculo, né, podendo ser cheio, como a gente vê nessa figura aqui, ou ainda vazado, né? E aí a intenção nossa é entender como que as tensões promovidas pelos esforços de torção vão se propagar a um elemento estrutural sendo torcido, né? Bom, primeira coisa, pessoal, né? O esforço interno, né? Vocês devem estar acostumados aí a uma série de esforços internos. Nós temos a cortante, que é um esforço interno, nós temos o esforço interno normal e nós temos o esforço interno momento fletor. Há um quarto esforço interno, que é o momento torsor, que alguns livros acabam chamando de torque, né? Eu, particularmente, prefiro usar a nomenclatura de momento torsor para não me confundir com torque, que é a tendência de giro quando eu passo a considerar o tempo. Mas, basicamente, né, o momento torsor é o seguinte: imagina que eu tenho um eixo cilíndrico aqui, né, com esses quadradinhos, né, se você vê aqui a longitudinal desses quadradinhos e a transversal, retinhas, né, 90 graus original. A partir do momento que eu aplico o momento torsor, e veja aí pela ação e reação da lei de Newton, eu tenho o momento torsor e a sua respectiva reação, né, justamente porque esse eixo ele deve estar engastado, ele deve estar apoiado em algum suporte. As minhas linhas transversais, radiais, elas permanecem iguais, mas eu começo a ver um deslocamento das minhas linhas longitudinais, ou seja, é isso que está sendo expresso aqui, elas ficam torcidas, tá ok? Como nós sempre estamos trabalhando, né, num regime de pequenas deformações, por que nós estamos trabalhando num regime de pequenas deformações? Porque nós estamos aqui aprendendo a calcular e projetar estruturas, e as estruturas elas têm que ser dimensionadas para deformarem pouco, para terem pequenas mudanças de formato, né? O ângulo de rotação costuma ser pequeno, né? Esse ângulo que vai promover esse giro, assim como o raio e o eixo. Então a gente pode considerar que o raio do meu eixo, o comprimento do meu eixo e o ângulo de rotação, eles permanecem inalterados, justamente porque a gente está trabalhando num regime de pequenas deformações. Perfeito? Continuando, pessoal, como que eu vou enxergar então, né, essa minha linha longitudinal sendo distorcida ou ainda torcida? É simples. Imagina esse plano mais escuro aqui, ó, vou até colorir ele de azul, ó. Esse plano mais escuro seria o meu plano sem deformação. A partir do momento que eu promovo um momento torsor, né, eu vou ter uma deformação desse plano. Eu vou enxergar esse meu plano que vai estar deformado dessa posição inicial, que eu considerei sem deformação, através do ângulo φ. Esse ângulo a gente chama de ângulo de torção, né? Quanto maior for esse ângulo, né? Quanto maior for o valor desse ângulo, mais deformado foi o meu elemento estrutural. Ou seja, né, mais eu torci a minha peça. Tá ok? Então, a gente vai enxergar a torção em cima desse ângulo. De qual maneira, pessoal? Da seguinte maneira. Imagina de novo que eu tenho meu eixo aqui, tá? Obviamente eu estou escrevendo esse meu eixo em coordenadas tridimensionais com auxílio dos eixos x, y e z, beleza? Aí eu vou pegar uma seção qualquer dentro desse meu eixo, certo? E aí eu vou pegar dentro dessa minha seção esse meu ρ. Quem que é esse ρ? Esse ρ é o que a gente chama de distância radial. O que vem a ser essa distância radial? Imagina aqui, né, a minha seção transversal, eu tenho o centro, certo? E eu tenho as coordenadas em função, por exemplo, do raio R. A distância radial é qualquer distância que pode sair de zero, que seria no centro, menor ou igual, até a distância do raio. E aqui, quando eu chamo de raio, esse raio recebe o nome de contorno, que seria o máximo que a distância radial pode ter, que é o próprio raio do meu eixo. Então, a minha distância radial aqui, pessoal, ela é um valor variável, né? Então, eu peguei aqui uma distância radial qualquer. Por que uma distância radial qualquer?
Porque aí o que eu estou analisando aqui vale para qualquer distância que eu tenho do centro até o raio, de uma forma arbitrária, para eu poder enxergar o efeito da deformação. Que efeito vai ser esse, pessoal? Esse ângulo, né? Eu tenho aqui um plano inicial, ó, que eu peguei aqui um pequeno elemento dentro dessa distância radial, né? Ele tem uma geometria inicial. Essa geometria inicial, pessoal, que está aqui de roxo, ela vai ser cisalhada, como vocês podem ver nessa outra cor aqui, ó. Vou até pintar de amarelo. Por que que ela vai ser cisalhada? Né? Porque torcer, né, nada mais é que o quê? Né? Vamos pensar o seguinte, né? Se eu torcer algo. Quando eu torcer significa que eu vou girar em torno do seu próprio eixo. Esse girar em torno do seu próprio eixo significa que eu vou ter uma força que vai promover o meu momento torsor, que vem, e uma força que vai promover o seu momento torsor, que vai, né? Para você entender isso, pega aí uma roupa, pega uma camisa e torce. Você vai perceber que a sua mão esquerda vai girar no sentido, vai gerar uma força no sentido, um momento torsor no sentido, no passo que a sua mão direita vai fazer exatamente o momento contrário, né? Então, para você entender isso, sugiro fortemente, pega uma camisa, de novo, né? Então, aplica ali, a mão esquerda gira no sentido, a mão direita gira no outro sentido. E aí isso vai gerar o nosso cisalhamento, né, que é um binário, assim como essas forças. E aí eu vou vendo esse plano aqui sendo cisalhado, justamente quando aparece o gama, né? Lembra que o gama é essa deformação por cisalhamento. Tá ok? Esse é o grande ponto aqui. Então, eu tenho um plano sem deformação, eu tenho um plano deformado, né? A distância entre eles é o ângulo φ. E aí, quando eu pego esse plano deformado e olho ele mais afinco num elemento, o que eu vou enxergar, né? Eu vou enxergar, de fato, ó, esse rachuradinho cisalhando o meu elemento, promovendo uma deformação representada pela letra gama, né? Qual que é a relação de todas essas incógnitas aqui, ângulo φ, gama, que aparecem aqui, né? Basicamente o seguinte, o meu comprimento BD, aonde que está o meu comprimento BD? É esse aqui, ó, entre B e D, meu comprimento BD, como a gente pode enxergar aqui, ele vai ser quem, né? BD vai ser igual a ρ vezes o quanto que eu estou deformando nesse meu pequeno pedacinho, né? Então, ΔΦ, que vai ser igual a deformação gama vezes ΔX. Né? Então, BD é igual a distância radial vezes o pequeno incremento no ângulo, que mostra o quanto que eu deformo, vezes a deformação por cisalhamento, vezes o quanto que eu desloquei da posição inicial. Né? O ΔX é o quanto que eu tirei da posição inicial de maneira linear. Né? O delta gama, o delta φ é o pouquinho do ângulo que eu estou considerando nesse meu elemento, né? E o gama é a deformação por cisalhamento. Então, retornando, né, a distância radial vezes o pouquinho que eu fiz de incremento no ângulo que mostra a minha torção, é igual a deformação por cisalhamento vezes o quanto pouquinho que eu deformei de forma linear eu tirei da posição original. Rearranjando, o que eu vou ter? Colocando de maneira diferencial, né? Se eu pego essa expressão, rearranjo, então, a deformação por cisalhamento é igual a distância radial vezes o quanto que o ângulo vai estar promovendo dentro do meu deslocamento linear, que é aquilo que a gente enxerga lá, como eu comentei no começo da aula, né? Que é o quanto que a minha linha longitudinal ela vai ficar torcida. Pois bem, né? Nós podemos considerar que essas variações são as mesmas, como eu estou escrevendo aqui abaixo, justamente por quê? Porque primeiro elas são constantes, ou seja, ao longo do eixo, né, as variações são sempre as mesmas. E segundo, né, isso vai promover para a gente o seguinte, a deformação por cisalhamento, ela vai, como isso daqui acaba sendo constante, essas variações são constantes ao longo do eixo, a deformação por cisalhamento ela acaba sendo em função da minha distância radial. Né? Ou seja, né, quanto mais longe eu tiver do centro, mais eu deformo, que é o que a gente está enxergando aqui. Né? Se a minha distância radial estiver no centro, ela vale quanto? 0. Significa que ela está no centro. Quanto que é a minha deformação por cisalhamento? 0. Se a minha distância radial ela está no raio, e o raio a gente chama de contorno C, né? Então, a minha deformação por cisalhamento
eu dividido por eu, dou 1, né? Vai ficar igual a deformação máxima. Então, isso daqui é quando eu estou no raio. Então, a deformação por cisalhamento, ela vai variando de maneira linear ao longo da distância radial, que é exatamente aquela figura que a gente viu no slide de apresentação. Então, as tensões e as deformações por cisalhamento, elas são zero no centro, quando elas são promovidas por torção, e elas são máximas no contorno, ok? Lembrando aí que uma das maneiras da gente poder proporcionar ou promover cisalhamento puro é torcendo. Inclusive, vários ensaios de torção, né, a gente acaba realizando eles nos nossos materiais, nos nossos elementos, para a gente entender o comportamento daquele meu material, elemento estrutural, peça, componente mecânico, sob torção. Lembrando aí que vários são as aplicações da torção, né, conforme a pesquisa pedido da pré-aula de hoje. Bom, dito isso, a gente consegue enxergar de uma maneira bem interessante, né, como que vai acontecer a deformação. Entretanto, a deformação é aquilo que a gente vai enxergar, é aquilo que a gente vai analisar que acontece no nosso material. Porém, o que a gente vai calcular e vai comparar com a propriedade, com a resistência do meu material, são as tensões. Então, a grande pergunta que a gente nos faz no momento é a seguinte. Ok, então como através da deformação eu chego à tensão? Isso nós vamos ver no próximo vídeo. Então, um grande abraço e até lá!